1º de abril, uma oportunidade para escolher a verdade. Com muita alegria, estamos começando mais um mês onde, além de outras coisas, iremos celebrar a Páscoa, o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo, Jesus, aquele que desceu para nos fazer subir. Chegamos até você, querido irmão, querida irmã, nesta noite especial de quarta-feira, para dizer que o Senhor Jesus, aquele que é a verdade, aquele que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este Jesus todo-poderoso, aquele Jesus do passado, mas também o Jesus do presente, está com você aí agora. E queremos convidar você para se juntar à grande família de Deus, que está espalhada em vários lares e locais, nesta cidade do Guarujá, espalhados no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, aonde quer que você esteja. Neste momento, abra o seu coração, aproveite e faça o contato com seus amigos. Avise-os também, para que neste momento nós juntos possamos louvar ao Senhor. Quero aproveitar este instante e convidar você para orarmos juntos. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, neste momento, Pai, nós nos ajuntamos como família, nos ajuntamos como corpo, como igreja do Senhor, apartados pela distância geográfica, mas ajuntados pelo poder do Teu Espírito, ajuntados pelo Senhor, que é o cabeça, o Senhor das nossas vidas. Senhor da glória, recebe o louvor que prestaremos a Ti, que cada um dos meus irmãos, aonde quer que estejam, nesta hora também sejam alcançados pelo Teu poder, pela Tua palavra, e que nesta noite as músicas, as palavras, a leitura da Tua palavra, tudo o que será dito aqui, seja, meu Deus, um meio para nós nos achegarmos mais ao Senhor. No nome de Jesus, nós te bendizemos para sempre. Amém, Senhor. Amém. Desejamos, meu amigo, minha amiga, a bênção de Deus para a tua vida. Fica aí juntinho, você vai ouvir uma música especial e no momento apropriado viremos com a palavra de Deus, com base no livro de João, no capítulo 8, quando nós iremos ver a diferença entre a mentira e a verdade. Quem é e o que é a mentira? Quem é a verdade? Fique conosco. Vamos louvar ao Senhor. A minha salvação e a
Deus querido, Senhor misericordioso, nós queremos te implorar, Senhor, a tua direção para as nossas vidas, nestes momentos tão difíceis que estamos passando. Nós queremos implorar a tua graça, pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, paciência e obediência, que tenhamos um coração prontos para obedecer a tua palavra, que nos ordena, Senhor Deus, que sejamos submissos às autoridades, que sejamos sensatos nas nossas decisões. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade que, junto com os meus irmãos, nós podemos nos reunir para estudar a tua palavra, para aprender um pouco mais do Senhor. Que a tua palavra nessa noite fale ao coração de todos aqueles que vão ouvi-la, que vão estar atentos, anotando, lendo juntos. Que o Senhor nos ajude, que possamos colocar em prática tudo aquilo que estaremos ouvindo e aprendendo. Que o teu Espírito Santo tenha livre acesso de falar aos nossos corações e traduzir a tua palavra. Obrigada, Senhor, por todos que estão se dispondo para que esse trabalho possa ser feito e que tantas vidas possam ser alcançadas dentro dos seus lares. Obrigada por todas as igrejas e congregações que estão usando esse instituto para levar a tua palavra às pessoas, para que elas se sintam confortadas, tranquilizadas e possam continuar crescendo na fé e no conhecimento da tua palavra. Nós choramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. 1º de abril, escolha a verdade. 1º de abril, escolha a verdade. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versos 32 em diante, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós estamos vivendo um dia como este, o dia 1º de abril, para muitas pessoas é considerado como o dia da mentira. E para isso existem muitas explicações sobre o porquê 1º de abril é o dia da mentira. Uma das explicações é uma brincadeira que surgiu na França desde o começo do século XVI, porque até o século XV o Ano Novo era festejado do dia 25 de março, que começava a primavera, e ia até o dia 1º de abril, que começava o Ano Novo. Porém, como sabemos, em 1564 houve a adoção do calendário gregoriano. O rei Carlos IX da França determinou que a partir daquela data, 1554, o Ano Novo fosse comemorado no dia 1º de janeiro e não mais no dia 1º de abril. Alguns franceses resistiram a esta mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, que era o 1º de abril, o início do ano. De tal forma que gozadores passaram então a ridicularizar este dia, o dia 1º de janeiro, e começaram a enviar presentes esquisitos e fazer convites para festas que não existiam. Estas brincadeiras começou a ganhar fama. Em países, por exemplo, de língua inglesa, este dia é chamado de o Dia dos Tolos. 1º de abril é Dia dos Tolos. Na Itália e na França é chamado literalmente Peixe de Abril. E no Brasil? No Brasil, este dia 1º de abril, como dia da mentira, começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou um tabloide, um pequeno jornal, um jornaleco, chamado de A Mentira. E este periódico de 1848 saiu pela primeira vez com a nota do falecimento de Dom Pedro.
esta nota foi desmentida no dia seguinte. Bem, este periódico, A Mentira, saiu pela última vez no dia 14 de setembro de 1849. E aquele tabloide, aquele periódico, convocava todas as pessoas do reino para fazer um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte. Aquele periódico convidava a todos para ir num local fazer estes acertos no dia 1º de abril. Era um local inexistente. Bem, meus amigos, lamentavelmente a mentira é considerada como um traço social das pessoas, um traço social das culturas e muito especialmente das culturas ocidentais. Porém, quando nós consultamos até mesmo o dicionário Aurélio, vamos ver que mentir é afirmar coisa sabidamente contrária à verdade. A mentira, portanto, é engano. A mentira é fraude e é falsidade. Estamos hoje convidando a todos para meditarmos nos ensinos de João, capítulo 8, que enfatiza a verdade. Veja só, nos capítulos 6 e 7, Jesus estava vivendo um momento de crise de credibilidade. As pessoas estavam fazendo conjecturas, perguntas a respeito de Jesus. Por exemplo, os seguidores de Jesus, lá no capítulo 6, abandonaram a Jesus. Só ficou um pequeno grupo e Jesus perguntou: vocês também querem ir embora? No capítulo 7, são os próprios familiares de Jesus que ridicularizam, que o abandonam. E aí, no capítulo 8, os fariseus, para tentar pegar a Jesus no erro, no engano, eles trazem uma mulher adúltera e diz: a lei manda que apedreje esta mulher. E o senhor mestre, o que é que diz? Jesus, então, se saiu daquela armadilha dizendo: olha, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. É interessante que o texto vai nos dizer que começaram a sair todos, um por um, do mais velho que tinha mais pecado até o mais novo. Neste mesmo capítulo, os fariseus acusam a Jesus de ser mentiroso e acusam a Jesus de estar sendo usado por demônios. Agora, neste capítulo 8 também, pelo menos por 12 vezes, vamos encontrar a palavra verdade ou verdadeiro. Neste capítulo 8 também nós encontramos pelo menos 4 vezes a expressão mentira ou mentiroso. Portanto, ao olharmos este capítulo de número 8, nós podemos ver que este capítulo está dividido em 4 partes. Veja aí na sua tela. Primeiro, o verdadeiro Senhor, dos versos de 1 ao 30. Jesus é o verdadeiro Senhor. Segundo, o verdadeiro discípulo. Como é que deve agir o verdadeiro discípulo? Verso 31. Jesus está dizendo: olha, o verdadeiro discípulo é aquele que me segue. Olha só o que Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Terceira divisão deste capítulo, que vai dos versos 32 ao 36. A verdadeira liberdade. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus foi aquele que veio para libertar do inferno. Quando a pessoa conhece a verdade, ele é a verdade. Então, a verdadeira liberdade acontece na vida da pessoa quando ele recebe a Jesus. Como diz o versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quarta divisão, o verdadeiro caráter de um discípulo.
o verdadeiro seguidor, a verdadeira seguidora de Cristo. Quais são as suas marcas, as suas características? Versos 37 ao 59. E a marca do caráter de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é não viver dominado por Satanás. Porque Satanás é mentiroso, é o pai da mentira, e um servo de Deus, ele tem um caráter transformado, ele não vive mais dominado, praticando a mentira. Então, nesta oportunidade, eu quero fazer a você algumas perguntas. Primeiro, o que e quem é a mentira? Veja aí na sua Bíblia, a partir dos versos 39 em diante, e você vai ver as características, a origem da mentira. Veja, portanto, aí na sua palavra, na sua Bíblia, veja com alguém ao seu lado. Veja que Jesus, ele está categoricamente afirmando quem é o mentiroso. Olha aí no capítulo 8, verso 44. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, esta primeira pergunta, o que é e quem é a mentira? Veja aí na sua tela. Mentir nem por brincadeira. Existe a ideia de que no dia 1º de abril pode-se fazer brincadeira, pode-se mentir por brincadeira. Veja aí em Provérbios, capítulo de número 26, versos 18 e 19. Veja na sua tela, leia comigo. Como um louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que mente, que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Meu querido irmão, minha querida irmã, servo de Deus, homem e mulher que tem caráter dos filhos de Deus. Lembre-se, mentira não tem cor. Mentira tem procedência. A mentira é de procedência maligna. O servo de Deus, o salmista, no Salmo 5, no verso 6, ele diz, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o sanguinário e o fraudulento. O Senhor desprezará, rejeitará o sanguinário e o fraudulento. O salmista continua no capítulo 101, verso 7. Veja na sua Bíblia, Salmo 101, verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. É bem-aventurado aquele que não dá atenção aos mentirosos. Salmo 101, verso 7. Ainda no Salmo 40, verso 4. O Salmo 40, verso 4 diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Que coisa gloriosa é nos afirmarmos a palavra de Deus que nos ajuda e nos ensina a permanecer na verdade. O próprio Jesus disse, veja aí, João 8,44, Jesus disse, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, e quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Servos de Deus não vivem praticando a mentira. Servos de Deus se pautam pela verdade, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 9, ele disse, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Servos de Deus vivem na verdade. Jesus é a verdade.
Nós estamos nestes dias do coronavírus. E uma das coisas que mais se vê nestes dias é isso que está aí nessa tela. Veja aí na sua tela. A expressão é fato ou é fake? É fato ou é fake? Constantemente estamos acompanhando mentiras que são levantadas, verdades que são obscurecidas. Querido amigo, querida amiga, lembre-se de uma coisa. Em tempos de guerra, a primeira e maior de todas as vítimas é a verdade. A primeira e maior de todas as vítimas é a verdade. Porque os homens são mestres na arte de mentir, porque seguem a orientação satânica. Ouvimos nesses dias tantas informações, tantas perguntas são feitas e verdades e mentiras são ditas. Por exemplo, a origem do vírus é criminosa ou não? Centenas de vídeos são disparados afirmando que é verdade, outros afirmando que é mentira. Existe um propósito financeiro ou político por trás da crise real ou não? Centenas de vídeos, de palavras, de dados são disparados, afirmando ser verdade. Tem sim motivação política, financeira. Outros não tem. Como se pega o coronavírus? Como se transmite? Como se proteger? É impressionante como as pessoas são capazes de, num momento como este, abusar da boa-fé de pessoas. Agora que está havendo possibilidade das pessoas receberem algum auxílio, alguma ajuda do governo, já estamos sabendo que pessoas estão entrando em contato com outras pessoas para pegar os dados das pessoas para usar para um fim torpe, um fim maligno. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e quereis praticar as mesmas coisas que ele pratica, porque ele é mentiroso desde o princípio, e quem segue a ele vive na mentira. Portanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, devemos nos apegar e nos afirmar na verdade. Existe um provérbio que é atribuído como um provérbio de origem oriental. E eu quero pedir para que você leia comigo aí na sua tela. Veja aí. Provérbio sobre falar a verdade. Veja aí, 7 perguntas antes de falar a verdade. Primeiro, é verdade mesmo? Segundo, precisa ser dita? Terceiro, é a hora certa de dizer? Vai ser dita a quem precisa ouvir? Quinto, sou eu a pessoa certa para falar ou para dizer esta verdade? Sexto, vai ser dita com amor? Sétimo, vai trazer alguma edificação a quem ouvir esta verdade? Se as respostas não forem afirmativas, não fale. Se as respostas não forem afirmativas, não passe para frente. Este capítulo 8 coloca uma linha divisória entre a verdade e a mentira. Satanás é mentiroso, é pai da mentira e os mentirosos seguem a ele. Mas este capítulo também vai nos falar sobre a verdade. O que e quem é a verdade? Acompanhe comigo. O que e quem é a verdade? João capítulo 8, verso 11. João capítulo 8, verso 11.
Disse-lhe a mulher: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno também, vá e não peques mais. A primeira verdade é que Jesus é o único que não tem pecado. Como assim? Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram porque todos tinham pecado. Somente Jesus e a mulher ficou. A mulher ficou porque era a pecadora que precisava do perdão. E Jesus ficou porque ele não tinha e não tem pecado. É ele quem pode perdoar. Em primeiro lugar, a verdade é que Jesus é o único ser que entrou neste mundo sem pecado, viveu neste mundo sem pecado e saiu deste mundo sem pecado. Segunda verdade, verso 12, Jesus é a luz nas trevas. O próprio Jesus disse, João 8,12, então Jesus voltou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glorificado, exaltado para sempre, seja Jesus Cristo. Ele não apenas ilumina, ele é a própria luz. Deixe a luz de Jesus raiar em sua mente, em seu coração, meu irmão, meu amado irmão. Porque você recebeu Jesus, você também é luz neste mundo de trevas. Jesus disse: vós sois a luz. Ele espera que no momento como este, de coronavírus, de trevas, de medo, de angústia, de incerteza, ele espera que você tenha luz, tenha lucidez, que você tenha forma e maneira de clarear a mente e o coração das pessoas, que você acenda Jesus na mente das pessoas. Terceira verdade, verso 36, olha que coisa maravilhosa, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, Jesus é quem liberta verdadeiramente. Os fariseus, descendentes de Abraão, do corpo físico, diziam: nós somos livres porque somos descendentes de Abraão. Somos livres porque somos religiosos. Jesus disse: mentira, porque a prática de vocês não condiz com o verdadeiro Abraão. A vida de vocês é uma vida de mentira, porque vocês odeiam, porque vocês querem me matar, porque vocês não me compreendem, não entendem que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o próprio Deus, vocês não se entregam para mim, vocês são escravos. Mas conheçam o Filho, conheçam a mim, e verdadeiramente sereis livres. E aí, meus amados irmãos, a quarta verdade aqui nesse texto está aí no versículo de número 58. Olha que expressão gloriosa. Grife aí na sua Bíblia. João 8,58. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. A quarta verdade que destaco aqui é que Jesus é Deus eterno. Abraão viveu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Viveu como homem aqui na terra. Porém, antes do avô, do bisavô, do tataravô de Abraão pensar em existir,
Jesus já existia. Ele não foi, ele é. Ele não disse eu fui, ele disse eu sou. Meu amado irmão, o nosso Deus vive no eterno presente. Nada apanha o nosso Deus de surpresa. Portanto, neste momento eu quero enfatizar Jesus, a verdade. Veja aí na continuação da sua tela, além de falar a verdade, Jesus é a própria verdade. Lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. E aqui ele está dizendo: conhecereis a verdade, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amado amigo, você quer ser liberto do pecado? Você quer ser liberto da morte eterna? Veja o que diz o verso 24. Por isso vos disse que morreríeis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, verso 24. Você quer ser liberto da morte do inferno? Encontre a verdadeira liberdade. Encontre a verdade, encontre Jesus. Porque Jesus é a verdade que liberta do inferno. Você pode repetir comigo aí onde você está agora, repita no seu coração: Jesus é a verdade que liberta do inferno. Jesus é Deus eterno. Antes que Abraão existisse, eu sou. A quem você vai seguir? A quem você vai seguir? Falei no início que estamos hoje, 1º de abril, começando então o mês da Páscoa. E nos lembramos que na Páscoa os judeus comemoravam a saída do Egito, em que o cordeiro pascal foi morto e o sangue passado no umbral da porta, e aquelas casas foram protegidas das pragas egípcias, ou das pragas que vieram contra os egípcios. Porque tinha um sangue no umbral da porta, e aquele sangue representava o Cordeiro de Deus que um dia viria a este mundo. Sim, João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao celebrarmos a Páscoa, vamos nos lembrar que Jesus é o Deus que sempre existiu, mas que um dia desceu a essa terra, se fez homem, pagou o preço, morreu em nosso lugar para nos levar para os céus. Ele desceu para nos fazer subir. Você quer viver com a verdade aqui na terra e se preparar para viver com o verdadeiro, o Criador, o Salvador? Abra o seu coração e, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lamentavelmente, sim, sabemos que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda vivem na mentira. É verdade. Estes tais prestarão conta por viverem uma vida mentirosa, viver a sua falsa religiosidade. A Bíblia diz que Judas seguiu a Jesus durante 3 anos, mas era um mentiroso, era um ladrão. E o final dele foi a perdição. Ele tirou a própria vida e se afastou de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Atos, capítulo 5, que Ananias e Safira estavam dentro da igreja, mas eram mentirosos.
E por causa da mentira, a Bíblia diz, porque você deixou Satanás encher o teu coração. Atos capítulo 5, versos 3 ao 5. Ananias, por que você mentiu a Deus? Porque você deixou Satanás encher o teu coração? Sim, Ananias era da igreja, Ananias e Safira eram da igreja, mas eram mentirosos, colheram o resultado da sua mentira. Diz a Bíblia que caíram mortos na mesma hora. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Deus não aceita a mentira. Quero dizer para você no nome de Jesus, que a mentira é sempre mentira. Não importa a intenção do mentiroso. Ela não tem tamanho, pequeno ou grande. Ela não tem cor, branquinha ou rosa. Ela, como dissemos, tem procedência, e ela é de procedência maligna. Eu quero desafiar você, homem de Deus, mulher de Deus, servos de Deus, a que façamos deste dia 1º de abril e o resto das nossas vidas, cada dia das nossas vidas até o último dia, sendo o dia da verdade. Porque Jesus é a verdade. Porque os seus servos escolhem a verdade, andam na verdade e vão terminar os seus dias com o verdadeiro. Eu quero encerrar nesta oportunidade convidando você para ler comigo o que está aí nesta tela. Leia comigo. Os mentirosos não entrarão na Jerusalém celestial. Leia comigo Apocalipse 21, verso 8, todos juntos. Leia comigo aí no seu coração. Deixe esta palavra sair dos seus lábios. Leia comigo. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem a imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre, ou que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira é a morte física, a segunda é a morte no inferno para todos, sempre e sempre, longe de Deus. Viveram na mentira aqui e depois da morte existirão com o mentiroso para todo sempre. É isso que você escolhe, meu amigo, minha amiga. Ainda em Apocalipse 21, verso 27 diz: e não entrará nela na cidade gloriosa, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas somente os que estiverem o nome escrito no livro do Cordeiro. Somente os que tiverem os seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Uma certa noite, já era quase meia-noite, e um grupo de pessoas mandaram um recado para mim. Eles disseram: nós não somos de igreja nenhuma, mas nós estamos já há quase 6 meses nos reunindo toda noite para ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Era um grupo de umas 30 pessoas, famílias. Estamos nos reunindo toda noite, no dia tal, toda terça-feira, para ler a Bíblia. E agora nós encontramos esta palavra aqui, que só entra no céu quem tiver o nome escrito no livro da vida. E chamamos o Senhor e queremos saber como a gente faz para ter o nome escrito no livro da vida. Meus irmãos, que alegria para um pastor ouvir esta pergunta. Me sentei com aquelas pessoas e ali passamos algum tempo e dizemos para eles: é no dia que a pessoa conhece a verdade, é no dia que a pessoa abre o seu coração, no dia que a pessoa sai do volante e diz assim: Deus, eu me arrependo de ser um pecador, eu me arrependo de viver na mentira, eu me arrependo de, assim como Adão que creu na mentira da serpente, eu não quero mais, Senhor, eu me arrependo. Senhor, hoje eu me entrego para o Senhor. Neste dia essa pessoa nasceu de novo.
Neste dia um novo homem, uma nova criatura nasceu na família de Deus. Neste dia o nome desta pessoa é escrito no livro da vida. O meu nome foi escrito no dia 29 de janeiro de 1979. Um glorioso domingo à noite, quando eu tomei a maior e a melhor das decisões da minha vida, entreguei a minha vida para Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não entrará nela coisa alguma que a contamine ou que cometa abominação e mentira, mas somente entrarão na cidade celestial os que estiverem com os nomes escritos no livro da vida. Meu amigo, minha amiga, escolha Jesus, escolha a verdade, seja liberto do poder das trevas, saia da mentira, e então o seu nome estará escrito no livro da vida, e naquele dia, quando o Senhor fizer a chamada, você ouvirá as palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que está preparado desde a fundação dos séculos para vocês. Mas os que rejeitarem ao Senhor, os que viverem na mentira, estes ouvirão as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Qual a sua escolha? A verdade ou a mentira? Neste dia 1º de abril, tome a decisão. Cada dia da sua vida até o último dia, fique do lado da verdade. Siga a quem é verdadeiro, Jesus. E seja uma pessoa verdadeira. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta caminhada. Aonde esteja meu irmão, minha irmã, que este Jesus verdadeiro domine o teu coração e a tua alma. A nossa oração é que neste tempo você não se deixe perturbar com mentiras, com os famosos fake news. A nossa oração neste tempo é que você esteja agarrado, firmado, firmada na verdade. E que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso eterno pastor, e as consolações do divino e santo Espírito de Deus, seja com cada um dos teus servos e servas, aonde quer que estejam nesta hora. Ó Deus, nós oramos e abençoamos o teu povo no teu nome e para a glória do Jesus, Senhor, verdade que liberta. Para sempre nós te adoramos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Estás aqui, manifestando sua graça, adora-te, adora-te. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão, este é meu Deus. Caminho
poder.